Oi, turma, tudo tranquilo com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai fechar esse capítulo de interferência, tá? Falando sobre a interferência em películas finas e a gente vai falar também sobre o experimento de Michelson-Morley no final da aula. Pois bem, então essa parte de interferência de películas finas, ela é bastante vista no nosso cotidiano, tá? No nosso dia a dia. Eu vou falar para vocês um pouco sobre algumas aplicações práticas dessa parte da física, tá? Então vamos considerar o seguinte. Suponha que você tenha uma película fina, tá? De um certo material, que seja, e você tem um raio luminoso, que é esse chamado de A até B, né? Entrando nessa película fina. Ao passar por essa película, o que vai acontecer? Ela vai sofrer refração, porque essa película tem um índice de refração diferente do ar, tá? E ela vai sofrer refração de modo que essa luz, esse feixe luminoso, ele vai ser espalhado, tá? Por causa da diferença de caminho entre esse feixe luminoso e esse feixe luminoso, por causa da diferença de caminho delta entre eles, você pode ter uma interferência construtiva ou destrutiva, certo? Então, algumas cores, a princípio essa luz branca que chega aqui, né? É a mistura de todas as cores, a gente já falou sobre isso. E quando essa luz branca ela chega até aqui, né? Ao passar por essa película, após essas duas refrações, ou sucessivas refrações, na verdade, ao entrar e sair da película, ela é espalhada, tá? E esses feixes luminosos, eles interferem construtiva e destrutivamente, certo? Então, essas sucessivas interferências construtivas e destrutivas fazem com que a luz ela passe a aparecer com diferentes cores. Porque você pode ter, por exemplo, interferências destrutivas das demais cores, e interferência construtiva da cor azul, ou em uma outra parte, isso pode acontecer com outra cor, e assim por diante. Então, isso daqui, esse fato, ou interferência em película fina, é o que explica, por exemplo, por que as bolhas de sabão elas têm reflexos coloridos, tá? É exatamente por isso. A bolha de sabão nada mais é do que uma película fina de água, certo? E o detergente aí que seja. E esse sistema se comporta como uma película fina e ele refrata a luz, e essas interferências da luz após ela entrar e sair da bolha de sabão e chegar até o seu olho, então você tem a impressão de que você enxerga diferentes cores por causa dessas interferências construtivas e destrutivas, tá? Uma coisa que você pode observar também na bolha de sabão é que quando ela cresce muito, em geral, essas cores elas deixam de aparecer. Por quê? Porque as bolhas de sabão menores, elas têm a película mais espessa, tá? Enquanto se você conseguir fazer uma bolha de sabão muito grande, essa bolha de sabão, ela tem a película da bolha de sabão, ela é um pouco mais fina. E aí essa refração ela acontece em menor proporção, fazendo também em menor proporção essa interferência, tá? Uma outra aplicação desses sistemas de lentes ou interferência em películas finas são os tratamentos que vocês veem nas lentes quando vocês vão comprar óculos. Então, por exemplo, tratamento anti-reflexo, ou tem um outro agora que é Blue Vision, se não me engano, porque daí depende da marca também, né? Que é para proteger contra as luzes azuis que vem do computador. Então, nada mais é esse tipo de tratamento nada mais é do que uma película fina, certo? Que ocasiona interferência destrutiva de um certo comprimento de onda. Então,
ao chegar no seu olho, ao passar pela lente, quando chega no seu olho, certos comprimentos de onda da luz que poderiam ser nocivos ao seu olho, da vista cansada, etc., interferem destrutivamente. Então a lente ela é feita especialmente, é revestida com a película de modo que parte da luz que deveria passar para o seu olho, podendo danificar o seu olho, não passa, tá? Então essas coisas realmente funcionam, não é balela da ótica para ganhar dinheiro de vocês não, tá? Pode ficar tranquilos. Então isso acontece também. Uma outra coisa que acontece é uma coisa chamada anéis de Newton. Então esses anéis de Newton é parecido com aquele sistema que a gente tem lá, tá? Esse sistema aqui de películas finas. Você pode considerar uma lente, certo? De vidro. E por causa dessas sucessivas refrações ao entrar e sair da lente, depois entrar novamente até chegar no seu olho, dependendo dessa altura T aqui, certo? Dessa altura aqui, o que ele está chamando de T. Então, a gente vai ter diferentes interferências construtiva e destrutiva. Construtiva e destrutiva. As interferências construtivas são pontos claros e as interferências destrutivas pontos escuros. Então você vê anéis concêntricos, ou seja, anéis com o mesmo centro aqui, certo? Claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. E essas franjas de interferências circulares são denominadas de anéis de Newton. Na verdade, as pessoas acham que o Newton ele interagiu muito mais com a mecânica, mas à época Newton era muito mais famoso pelos seus estudos com a ótica, tá? Ele avançou bastante nessa questão de composição de cores e lentes, etc. Então o Newton ele é muito famoso também, porque na verdade assim, essa parte das leis de Newton o tornaram mundialmente famoso até hoje, né? A parte da mecânica clássica. Mas os avanços que ele conseguiu fazer com essa parte de ótica também foram muito grandes e também são estudados até hoje, tá? Uma última coisa que eu quero falar com vocês sobre interferência é um equipamento muito legal, tá? Isso aqui não vai cair em nenhuma avaliação, mas é um equipamento bem interessante para a gente discutir nessa aula, tá? Todo mundo sabe aqui, hoje, é simples falar, né, que se você tem o planeta Terra, vamos ver se ele faz, faz, e tem o Sol aqui, tá? Não, assim não faz não. E tem o Sol aqui, ó. Então a Terra tá aqui, Sol, certo? Aí, se eu perguntar para vocês, o que que tem entre a Terra e o Sol? Certo? O que que existe entre a Terra e o Sol? Hoje, todos vocês vão dizer que existe uma coisa chamada de vácuo. Mas o que é esse vácuo, professor? Na verdade, o vácuo, como se entende hoje, é a ausência de matéria, tá? Então, hoje é natural dizer isso, né? Que entre a Terra e o Sol, entre os corpos que não há atmosfera, passou da camada da atmosfera, você tem o vácuo, a ausência de matéria, tá? Mas há alguns anos, mais de uma centena de anos, isso não foi assim, tá? Se acreditava que existia uma matéria física e essa matéria física era o éter, certo? Então eles pensavam, ora, se a energia chega do Sol até a Terra, ela chega a partir de um meio material e esse meio material é o éter, certo? Ou quintessência, né? Que seria o quinto elemento. Então você teria água, terra, fogo, ar, e o quinto elemento seria esse éter, que é o elemento que rodeia todas as coisas. E aí,
a partir de... Bom, a ciência foi evoluindo, etc. E uma coisa que foi muito importante para provar, na verdade, para mostrar a falta de evidência ou a falta de provas, né, ou a inexistência desse éter, foi o interferômetro de Michelson-Morley, tá? Então, o que é esse interferômetro e como ele acontece, tá? Você tem um feixe de luz monocromática aqui, certo? Um feixe de luz monocromática sendo incidido aqui, certo? E aí você tem aqui nesse espelho, né, que é um espelho parcial, um divisor do feixe. Então você passa parte desse feixe para cá, parte desse feixe para cá, certo? Bom, esse feixe que vai para cá, ele vai ser refletido aqui no espelho e vai voltar para cá. Esse feixe que veio para cá, ele reflete nesse espelho e ele volta para cá. Se essas distâncias são iguais, essa é igual a essa é igual a essa, a princípio, o que se esperava com esse experimento de Michelson-Morley? Se esperava o seguinte: se você tem aqui um observador, que na verdade não é um olho, né? É um anteparo, o que é que seja. Então, o que se esperava? Se esperava que existisse uma diferença de caminho entre esses dois feixes luminosos. Por quê? Porque, por exemplo, se a Terra estivesse movimentando para esse lado, certo? Então iria existir um delta entre esse feixe e esse feixe, certo? Porque esse está se movimentando na direção ou na direção contrária do movimento da Terra, e esse está se movimentando perpendicularmente ao sentido de rotação da Terra e translação, né, principalmente. E aí o que se esperava é que esse éter, e se a Terra estivesse imersa em um meio material, iria existir um arrasto desse éter. E esse arrasto do éter no planeta Terra, no movimento do planeta Terra, iria fazer com que houvesse uma diferença de caminho. Diferença de caminho entre esses dois feixes luminosos, tá? Mas o que na verdade foi visto é que não existia uma diferença de caminho. A diferença era algo tão insignificante que era do tamanho do erro associado ao equipamento. Então, na verdade, o que se comprovou foi a ausência da diferença de caminho. E se não houve diferença de caminho, na verdade, provou-se que não há éter, porque não houve esse arrasto. Tá? Então, esse experimento é um experimento para a época bem sofisticado, tá? Ele requer um nível de refinamento, porque essas coisas tem que ter o erro menor possível, tá? Mas um experimento como esse, feito na Terra, pôde mostrar que o éter não existe e que, na verdade, a Terra os planetas estão imersos em nada, é a ausência de matéria, tá? Então, no fim das contas, isso é algo bem interessante também para mostrar para vocês um pouco do método científico, que é algo que a física ela está completamente imbricada com esse método científico e com a forma de se fazer conhecimento, tá bom? Então, eu queria agradecer a atenção de vocês, como sempre. Desculpem não ter postado vídeo na última segunda-feira, que eu tô com um pouco de crise de garganta, vocês estão vendo que minha voz está diferente, mas estou melhorando, tá bom? Então, obrigado pela atenção e até a próxima.